Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Sissemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. Agência ConectSite. Somos uma agência focada no sucesso de nossos clientes. Aplicamos todos os mais modernos conceitos em comunicação para o seu produto, marca ou serviço. Publicidade, propaganda e marketing. Desenvolvimento de websites. Gestão de marcas. Entre em contato conosco e solicite o seu orçamento sem compromisso. ConectSites.com. Olá, mais um programa bem feliz. Quero começar, como sempre, te agradecendo por estar aqui novamente, por acompanhar os conteúdos aqui do programa e também por dar feedbacks. Eu sei que vocês sempre comentam quais conteúdos vocês gostam, o que vocês querem ver por aqui, então isso ajuda muito a gente, tá? Você que está chegando agora, ou você que assiste nosso programa, mas ainda não se inscreveu aqui no canal da TV Sissemug, se inscreva, isso é importante, vocês nos ajudam. Então eu espero aqui que você se inscreva, ative o sininho, né, quando você coloca lá a notificação, receber todas as notificações novas, você é o primeiro a saber quando a gente posta algo novo aqui no canal. E nós temos outros programas, tem bastante conteúdo, além dos cortes que a gente faz aqui também, que são bem interessantes, para que você possa receber esse conteúdo de maneira rápida, seja um dos primeiros a receber esse conteúdo, ok? Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que me encanta, eu particularmente gosto muito, que são as múltiplas aprendizagens, a neuroplasticidade. E vou explicar para vocês um pouquinho de como funciona de uma maneira não técnica, para que vocês possam entender. Múltiplas inteligências é assim. Vocês já repararam que tem gente que aprende melhor um conteúdo do que outro? Tem gente que, às vezes, não tem o QI muito alto, né? O coeficiente intelectual muito alto, não entende rápido a matéria na escola, não é o melhor aluno da sala, mas se dá muito bem em música, em artes ou qualquer outro aspecto. Isso chama múltiplas inteligências. Por quê? Porque às vezes a pessoa, antigamente a gente achava que inteligente era só quem era bom na escola. Hoje a gente já sabe que as inteligências, elas podem ser de fato múltiplas, de fato diversas. Então às vezes você não é bom em uma coisa, você pode ser bom em outra. Eu, por exemplo, percebo, e vocês também sabem disso, que eu tenho uma questão de comunicação que soa, né, flui muito fácil para mim, não tenho vergonha de falar, eu gosto de me comunicar. Isso é uma inteligência. Mesmo que, às vezes, posso não ter sido a melhor aluna da sala em matemática, por exemplo, que era uma realidade. Meus professores sabem bem disso. E aí, o que acontece com muitos pais, com muitos tutores de adolescentes, de criança? Ficam muito focados que ele não tem um filho que é um bom aluno e esquece que existem formas de desenvolver essas inteligências, essas múltiplas inteligências de outras formas. E para isso, eu trago para vocês um termo chamado neuroplasticidade, que eu vou ler para você a definição técnica, só para vocês entenderem, mas eu vou explicar também de uma forma não técnica. Neuroplasticidade ou plasticidade neural é definida como a capacidade do sistema nervoso modificar sua estrutura, olha isso, e função em decorrência dos padrões de experiência.
Então, a plasticidade neuronal, ela vai fazer com que o seu cérebro, ele saia da forma que já está acostumado, ambientado ali, da zona de conforto, e ele comece a ter mudanças físicas mesmo, tá? Nos seus neurônios, nos seus neurotransmissores, e você consegue, né, uma forma de você conseguir usufruir da sua capacidade cerebral de forma mais intensa, de forma mais robusta, tá? E para isso, para a gente falar um pouquinho de como funciona a questão da neuroplasticidade na prática, eu fui até o Supera, que está abrindo aqui em Guaratinguetá, que está chegando para revolucionar a nossa cidade. Vai inaugurar no dia 21 de agosto, então se você está assistindo ao vivo, daqui a alguns dias. E aí eu falei, poxa, então por que não mostrar na prática um produto que possa ajudar a minha audiência lá do Bem Feliz a entender o que é a neuroplasticidade? Então, dá uma ligadinha aí na matéria que eu fiz lá com o pessoal do Supera. E aí, pessoal, continuando o nosso assunto sobre neuroplasticidade, múltiplas inteligências, eu tô aqui com nossos parceiros, já viraram nossos amigos aí da TV, do programa, da produção, o Flávio e a Bruna. Eu vou pedir para eles se apresentarem para vocês e depois a gente vai conhecer, então, o que o produto deles pode ajudar na neuroplasticidade. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, Sara, pelo convite, Edinho, né, a todo mundo aí da TV. É sempre um prazer estar com vocês, né? Vocês são queridos amigos já. Costumo dizer que entre a produtora, né, e a Supera, existe uma rua, é o corredor da nossa casa. Literalmente, eles ficam uma rua da gente, exato, né? Exato. Então foi uma grande felicidade encontrá-los nesse momento. A gente está numa fase de pré-inauguração e enfim, foi muito bacana, muito satisfatório, né, para nós esse encontro, oportunidade. Eu agradeço mais uma vez. Vocês inauguram esse mês? Agosto. Esse mês, dia 21 de agosto. 21 de agosto. Então, para você que está assistindo ao vivo, faltam alguns dias aí. Isso, exatamente. Bom, eu me chamo Flávio da Ruiz, eu sou o diretor franqueado da unidade Supera de Guaratinguetá. O Supera, só para a gente contextualizar um pouquinho a audiência, né? O franqueador, ele está em São José dos Campos, né? O Supera já tem 17 anos no mercado, né? Já teve 400 unidades por todo o Brasil. Uau. E é líder mundial, né, nesse método. Inclusive ele é exclusivo, né, um método exclusivamente desenvolvido pelo Supera, né, para a gente trabalhar as questões cognitivas, né, e não cognitivas também. Muito bom. Então, Flávio, só para aproveitando aí uma dúvida que pode surgir para o pessoal de casa. Ótimo. Não é exatamente a mesma coisa que uma ampliação da escola, não é um reforço escolar, não é isso como a gente vê por aí, né? Alguns outros papéis importantes de algumas outras escolas que fazem isso, mas não é o caso do Supera. Sara, essa é uma excelente pergunta pelo seguinte: eu costumo apresentar o Supera da seguinte forma: o Supera não é uma escola e também não é uma clínica. Então, eu disse o que o Supera não é, mas o que ele é, né? É uma entidade que funciona em cooperação com as escolas e com as clínicas. Sim. Certo? Para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e não cognitivas. E a gente vai falar um pouquinho mais em detalhe como o método ele consegue abranger esses dois aspectos, né, e trabalhar a neuroplasticidade. Certo.
Tá? Então, é uma entidade, tá? Que coopera com as escolas e coopera com as clínicas. Nem sempre você precisa ter um diagnóstico, né, médico ou de um psicopedagogo para fazer o Supera. Sim, Tá? sim. Pode ser uma percepção própria das pessoas, ou pode ser, né, realmente um encaminhamento, uma sugestão, e nós fazemos o complemento, né, da questão clínica, né, e do ponto de vista escolar, um reforço, mas não específico. Não da matéria, exatamente, né? uma matéria, né? Até mesmo porque no caso das crianças, a gente consegue tratar isso com mais leveza, né? A Bruna está aqui, não me deixa mentir, né? Muito mais gabaritada que eu, que sou engenheiro aeronáutico por formação e empresário agora, né? Uma oportunidade que a gente tiver, eu comento mais sobre a minha Inclusive, um spoiler aqui pra galera. O Flávio estará spoilers. na próxima terça, dia 8 de agosto, Isso. no podcast Comunidade em Ação aqui na TV Simuc com o Zé Eduardo. E aí você vai contar um pouco mais da sua história, né? Da minha história. Minha história é bem bacana. Obrigado, Sara, por mais essa oportunidade de falar do Supera, falar de mim, porque está tudo misturado. É muito bom. E é muito bom você vender um produto do qual te beneficiou, né? É muito diferente você vender algo que você não usou, você não foi conhecido. Existe um vídeo que circulou do Roberto Justus, um programa que ele fazia, não sei se ainda faz, né? Com os pretensos aí, sim. estagiários, né? Ele falava, você está demitido. Incrível. Né? Exatamente. Em que ele dizia o seguinte, era a final, né? Você tinha lá duas candidatas, e ele perguntou para uma delas, a primeira pergunta que ele fez, e disse que seria classificatória. Então já deixou todo mundo num estado de tensão incrível. E perguntou na ocasião para elas o seguinte: me diga o porquê você não contrataria, ou por que você contrataria você mesmo, a fulana. Entendi. A colega. A colega. Então ficou lá um rodeio, né? Ninguém sabia como responder. Sim. E no final das contas, o que ele queria dizer? Olha, eu não vendo aquilo que eu não compro. Né? Aí me perdoe se não é exatamente essa. Não, mas super mas é isso, né? É isso. E engraçado, eu não vi isso na época, não me lembro de ter assistido esse vídeo. Eu tive a oportunidade de ver num treinamento comercial do Supera, inclusive. Foi muito bacana porque fez alusão a esse aspecto. E eu posso dizer, né? Eu vendo o Supera com muita tranquilidade, porque eu já comprei e fui aluno. Verdade. Muito bom, é isso. É como eu falo também, assim, no programa eu sempre falo para as pessoas fazerem terapia. Eu não falo para elas fazerem terapia só porque eu sou psicóloga. E nem é para todo mundo ser meu paciente. Até porque não dá mesmo, né? Que é muito. Eu acho que eu falo que médico, psicólogo, nutri e tal, é muito de personalidade, né? Às vezes você vai em um não gosta. O que eu falo é procurem fazer. E por que eu falo? Porque eu faço, porque é bom pra mim. Não é só porque eu vendo, porque eu ganho a vida com isso. Mas é porque eu sei que isso faz sentido para as pessoas. Vai fazer bem para as pessoas, né? Fantástico, Sara. Eu concordo assim, plenamente. Isso está muito ligado a duas coisas. Primeiro, o meu propósito de vida, meu momento, e que isso aqui é um sonho para mim, uma realização de um sonho, que está só no começo, né? E que está associado ao meu propósito, que é devolver todas as oportunidades que eu tive na vida até agora, né, em prol da saúde e bem-estar das pessoas. É isso que eu quero. Isso é muito razão. É isso que deve puxar o negócio. Né? É claro, a gente precisa pagar os boletos. Sim, né? claro. A gente precisa patrocinar, né? E estar junto com os amigos, com os parceiros. E a gente tem as nossas necessidades de consumo, por que não? Né? Então eu acho importantíssimo a gente ter sempre em mente
o propósito, mas não descolar do negócio. Isso aí. Né? A gente tem que remunerar as pessoas, né? Isso faz parte, né? As pessoas precisam se vestir, precisam comer, também tem as suas necessidades, e a Bruna sabe bem, pessoas é o que eu mais gosto, é o foco principal. Como é que não para de falar? Mas sabe que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, né? Até antes da Bruna se apresentar pra gente, é só um PS aqui no programa, né? Que é muito interessante também. Bom, as pessoas por muito tempo elas dissociaram o trabalho do bem-estar, né? O lugar que você ganha dinheiro parece que você não podia estar feliz, porque as relações trabalhistas elas não eram humanizadas. Então parecia que assim, nossa, se tá bom, tá errado, né? Se eu tô feliz, no mesmo lugar que tá vindo meu dinheiro, não tá? Hoje não, hoje a gente sabe que o propósito, o trabalho, eles têm que andar juntos. Senão não faz sentido. Senão a vida da gente é muito pouco, né? Muito vazia, né? Porque tem gente que morre num trabalho que não tem a ver com o seu propósito, ganha dinheiro, e aí não consegue entender que o lugar do seu ganha-pão pode sim ser um lugar onde você cumpre o seu propósito. Deve ser, na verdade, o lugar onde você cumpre o seu propósito. Né? Antigamente a gente ouvia dos pais o seguinte, né? Você precisa fazer, né, aquilo que você, pelo menos na minha geração, já era assim. Busque fazer o que você gosta. Só que é uma fase onde a gente não tem, talvez, maturidade suficiente para entender o quanto isso é importante. Então, mais uma vez, eu concordo. Aliás, é ótimo conversar com você, Sara, porque a gente tem, né, os gatilhos perfeitos e a gente consegue, né, desenvolver aí essas reflexões. E é muito por aí. É muito por aí. Eu estou numa luta, entre aspas, né, para convencer as pessoas a buscarem fazer aquilo que gostam de fazer. Né? E aqui no nosso time, né, eu sempre digo isso para as pessoas. Né? Vocês têm que ser divertido. É claro que tem os momentos acalorados, né? Com os conflitos, somos pessoas, você sabe muito bem disso, né? O comportamento humano funciona. E graças a Deus somos diferentes, porque é na diferença que a gente consegue compor, né, um conjunto que vai atingir o objetivo que a gente quer. Então, trabalhar feliz não é só uma diferença, é uma necessidade, é uma vantagem do ponto de vista do negócio. Sim, né? Isso. A leveza, né? De novo, né? Vai esquentar, né? Vai ter situações de estresse, mas no final das contas, noves fora, tem que ser muito divertido. E olha que bacana, o Supera é um método que desenvolve essas habilidades de uma forma divertida. Sim. Então ele foi pensado para isso. Né? Ele é um método inovador, porque na base, como é que ele concilia o cognitivo com o não cognitivo? Né? Sim. É um método. É um método. Se você vê as ferramentas, as 6 ferramentas, a gente vai falar no bem do futuro, elas foram escolhidas a dedo para atender todas as idades e sempre de uma forma muito, muito, muito divertida. Né? Sim. Toda vez que a gente vem aqui, a gente se diverte. Inclusive, antes da gente começar a gravar, eu e o Edinho, a gente já estava aqui brincando, se divertindo, que é muito gostoso mesmo. O ambiente realmente passa isso, né? Cumpre realmente com isso tudo que você está falando. A gente vê isso aqui. E a senhorita, quem é que nos supera? Né? Eu sou a Bruna, prazer, obrigada também pelo convite, né, da gente, da parceria, o Edinho também. Então, eu sou a Bruna Isdoro, a maioria das pessoas me conhecem para diferenciar, né? Porque Bruna tem bastante, Mas essa aqui é única, assim como outras Brunas. Foi um achado, Mas meu foi, irmão mas sempre foi. falava, nossa, não sei o que foi um achado. A Bruna foi um achado também. Foi um achado. Eu tenho, como ele é engenheiro, eu também sou da área de exatas, eu fiz logística aqui em Guará, mesmo no FATEC, e eu fiz IFRJ,
lá em Volta Redonda, na Federal. Falou que fez matemática, eu já acho inteligente. Quando fala que fez federal, então... Mas é essa questão mesmo, cada um tem sua inteligência naquele foco. Sim. E foi um achado mesmo, porque eu, como professor, eu adoro dar aula. Adoro dar aula. Mas eu ainda tava assim, eu gosto de dar aula, mas como que eu faço isso, sabe? Eu ainda não me sinto bem numa sala de aula, num estado, umas regras que tem que ter. Aí eu encontrei o Flávio, e aí durante os treinamentos foi assim, uau, eu ficava falando pra ele, eu tô em euforia. Que gostoso isso, né? Foi incrível, porque eu vi aqueles treinamentos e eu ficava, ai, eu quero tudo, eu quero fazer tudo. E eu fazia tudo. Eu virava à noite, eu ficava fazendo tudo. Eu fazia os jogos, a gente tem os super online, né? Então eu ficava fazendo os jogos, fazendo as atividades, eu não parava. E foi uma euforia que eu fui descobrindo, falando, é isso. Unir o meu propósito de vida, que é semelhante do Flávio, que é fazer bem para as pessoas e dar aula. Então, é isso. Quem supera é realmente isso, né, Flávio? O Caipira diz, a fome com a vontade de comer. Não sei se o Caipira vai dizer. É isso mesmo. Então, o supera, ele é isso, né? A gente traz qualidade de vida para as pessoas com esses métodos, com essas formas de ensinar diferente. Então, na verdade, a gente não ensina, a gente media o professor, né? A gente tem costume de falar, o professor ensina. Bom, aqui a gente mediu para o aluno se conhecer, saber das suas fraquezas e dos seus pontos fortes e conseguir alcançá-los, trabalhar nas suas fraquezas. A gente falou, matemática, isso que lá é difícil. Mas então, a gente vai te ajudar nas suas fraquezas e vai te aperfeiçoar nas suas qualidades. Bom, então, por exemplo, se alguém que está nos assistindo aí tem dificuldade com a matemática, aqui, através da neuroplasticidade, ela pode encontrar formas de fazer qualquer coisa, não seja mais um monstro para ela, né? Exatamente. Eu até brinquei que a primeira vez que eu vim aqui, a gente ficou brincando no APA, que depois eu vou pedir pra você explicar para as pessoas. Quando a gente vai fazer alguma coisa no estúdio ali da TV, e aí eu fiz uma conta rápida. Aí todo mundo olhou com minha cara de bolacha, brincou comigo. Aí eu falei, um dia, meia hora no supera. Meia hora. É porque, de fato, é real. Eu acreditei que eu conseguia fazer aquela conta e eu fiz. Porque eu não sabotei, porque eu tive uma crença de que era possível. O que acontece é que muitas pessoas, elas já viram e falam assim, eu não sei fazer aquilo. Aquilo não é pra mim. Já se auto-sabota, né? Já se auto-sabota, exatamente. Muito bom. Vamos entender um pouquinho, então, sobre a metodologia do Supera? Claro. Explica um pouquinho pra gente aí, daí vocês quiserem já... Gente, isso aqui é muito gostoso, vocês entendem? Tem muita coisa legal aqui. Queria morar aqui. Pode, mas você já mora. É verdade, a gente já tá na situação ali do nosso A rua, na verdade, é um grande corredor, né? Exato, é isso mesmo. Mas vamos lá. Qual é a grande ideia aqui, né? É a gente sempre tirar o nosso cérebro da zona de conforto. Né? E a Bruna, por favor, me complemente, fique à vontade. Né? E como é que a gente faz isso? Oferecendo ao cérebro, né, a oportunidade de lidar com novidades. Sempre novidades. Por que tem um monte de jogo aqui? Por que tem um monte de atividade? Por que nós temos as nossas apostilas? Por que são tantas ferramentas? Né? Justamente para isso. Para a gente oferecer, né, uma gama de elementos, né, sempre novos, sempre apresentando dentro de um tema, mensalmente, né, Bruna? A gente tem uma temática, né, que vai ser abordada e um conjunto de ferramentas que vão trabalhar e vão explorar essa temática. Dentro dessa temática, a gente sempre vai levar os elementos cognitivos e não cognitivos. Perfeito? Perfeito. Então tá bom. Eu sempre confirmo. Parecendo meio o Edinho. A primeira vez que eu fui conversar com o Flávio, a gente foi numa doceria aqui, né? Pertinho. Isso, exatamente. E aí o Flávio brincava assim, que tudo que o Edinho ia falando
apresentando dele, ele olhava pra mim confirmando, assim, sabe? Aí agora que a gente já convive, você entendeu o porquê, né? Porque eu, infelizmente, gente, uma coisa que eu preciso melhorar é que eu falo muito, né? Então nós três. O Edinho vai ter um trabalho tremendo pra editar. É ao vivo. É verdade. É ao vivo. Vai ter o seu trabalho Mas tremendo pra editar. Mas e aí? Muito bom. Mas isso é suficiente? Não é suficiente. A gente precisa dar também variedade. Então, não adianta eu apresentar aqui um jogo, né? A gente ficar, depois de um mês eu tenho outro estímulo, não. Então, o aluno, ele vai experimentar um jogo dentro de uma temática, né? Além disso, ele vai experimentar ou vai passar por uma experiência de jogos ou de exercícios cognitivos nas apostilas, por exemplo, ou de outros tipos, e ele vai, portanto, ele vai experimentar a variedade. Aí, depois você me ajuda cortando, né? Vou voltar um pouquinho para dentro. Tá. Então não é suficiente a gente trabalhar só a novidade, a gente precisa estimular a variedade. Então aqui nós temos uma série de elementos, né? Jogos, né? O próprio ábaco, que a Bruna é o nosso carro-chefe, a gente vai explicar exatamente o porquê a gente tem os exercícios cognitivos nas apostilas, né? As atividades de dinâmica, as aeróbicas, né? O próprio Super Online. Então, em termos de novidade e variedade, né? A gente está muito bem suprido. E um terceiro elemento que é fundamental para a gente evoluir, né? A questão da neuroplasticidade, que é o grau de desafio crescente. Então, as atividades vão ser oferecidas, né? Elas são diversas, né? E trabalha-se também num grau de desafio sempre crescente, né? Assim a gente consegue estimular o cérebro e tirar ele da zona de conforto. Né? Sim, porque também é muito fácil, né? Por conta da neuroplasticidade, o cérebro ele se acomoda muito fácil. Então, por exemplo, um jogo de memória, por exemplo. A gente olha aquela imagem, já sabe como é que é aquela imagem. Então é muito fácil. Então a gente jogar de novo, pronto, ficou fácil. Sim. Então por isso que a gente está sempre inovando e aumentando o grau de desafio. Então uma pessoa, por exemplo, um sudoku, que a gente trabalha. A gente começa com um sudoku 3x3, depois vai aumentando, depois vira um sudoku que você vai falar, não é um sudoku mais, é um sudoku com triângulo, com quadrado, não é um sudoku. Então o grau de desafio sempre evolui para poder trabalhar mais a neuroplasticidade, para os neurônios conseguir expandir e trazer mais essa parte de ampliar o conhecimento em si mesmo. Muito interessante. Isso é interessante, até eu falo bastante sobre o princípio da andragogia, né? Que para quem está de casa. Pedagogia é ensino para criança e andragogia como um adulto aprende, né? E dentro da andragogia, essa questão da variedade é muito interessante, porque o Supera, sendo um método também para adultos, o adulto ele não fica concentrado muito tempo em algo que ele não vai ver sentido ali para aplicação diária, né? Então, quando a gente vê novidade e quando a gente vê o grau de desafio crescente, a gente consegue entender um pouco mais como eu aplico ele no meu dia a dia. Você sabe que, por exemplo, antes da gente começar a gravar no off, como eu disse, eu sempre venho aqui e fico brincando, nós estávamos jogando ali como chama? A Hora do Rush. Que inclusive a Bruna tava rindo de mim, tá, gente? Denúncia. Mas eu tava pensando assim, olha só, a partir do momento que eu entendi, o primeiro foi mais difícil, o segundo eu já comecei a entender, então eu fiz umas associações que já me permitiram que fosse mais fácil, e aí assim sucessivamente, e como uma pessoa adulta de 33 anos, eu já consegui pensar como eu aplicaria isso na minha vida, no meu dia a dia. Então o desenvolvimento de habilidade tem muito a ver com isso, né? A gente vem aqui, aprende e apreende, né? São situações diferentes, então a gente vem aqui, acontece essas duas mágicas que não são mágicas no nosso cérebro, e aí a gente sai daqui e consegue aplicar isso no nosso dia a dia. Eu, como psicólogo, posso dizer que dentro do que eu vejo aqui, isso é aplicável para as nossas relações em casa, no trabalho, em qualquer âmbito, né? Relacionamentos em geral, em como a gente soluciona problemas, né?
Resolução de problemas, acho que tem que ser uma habilidade que todo mundo precisa ter, porque a gente, adulto, resolve problemas o dia inteiro, né? A gente acorda e já resolve problemas, né? Exatamente. Mas, Você hein? diz que isso é uma habilidade do futuro, não, ela sempre foi demandada, né? Exatamente, ela saiu no Fórum Econômico Mundial, né? Exatamente. E aí, quando eu vejo a habilidade do futuro, eu falo, gente, mas isso não é do futuro, isso é presente e isso é real, assim, gente, sempre precisou disso, né? Sempre esteve, exato. O homem sempre resolveu problemas para poder evoluir. Sim, as criações, elas partiram de problemas. Exatamente. Não vou nem usar a expressão problema, mas os desafios, né? Que a natureza humana, a própria natureza impõe, né, à humanidade. Né? Sim. Então, sempre vem também com um incentivo. Né? Sim, então, isso. a gente tem lá a escassez de alimentos, a necessidade de você cultivar o alimento, exato. Então, é só um exemplo disso tudo, mas é perfeito, sabe? E uma coisa que é importante dizer também é o seguinte, o Supera não faz o que faz, né? Por achismo, ou por, enfim, ou qualquer misticismo, seja lá o que for, ou qualquer prática empírica, neurociência. Sim, né? pura ciência. Pura ciência. Então é baseado nos preceitos da neurociência, né? Da aprendizagem, né? E da educação, como a Bruna comentou, o papel do educador dentro desse ambiente de sala de aula, embora não sejamos uma escola tradicional, ele tem um papel fundamental que é de ensinar o aluno a aprender. Sim. Né? Então ele vai encontrar por si só os desafios, né? Vai se deparar com os desafios e vai ser estimulado a encontrar, né, os caminhos até a solução legal. desses desafios. Muito interessante. Eu tenho muito esse problema com a matemática mesmo, né? Por isso que eu brinquei, mas é muito sério, né? Uma brincadeira séria, em relação a isso, de você brincar um pouquinho num objeto como água, porque daqui a pouco a Bruna vai explicar, e você já conseguir entender como que é a melhor forma de você chegar ao resultado. Porque falando de múltiplas inteligências, às vezes eu não aprendo como a Bruna aprendeu. Minha forma de aprender é diferente. Né? Muitas crianças vão mal na escola por causa disso. Né? Exato. Beleza. Falamos sobre os 3 pilares. Ferramentas agora. Vamos conhecer um pouquinho das ferramentas, que aí é onde a gente vai entender. A Bruna, ela fala do ábaco com tanta felicidade, né? Ela é tão apaixonada pelo ábaco. Vamos lá. E vamos entender o porquê que o ábaco é o elemento central, né, e de entrada para toda essa experiência com essas 6 ferramentas que a gente mencionou. Beleza, vamos ver. Então o ábaco, na verdade, é esse objeto, tem grandão aqui atrás. É o mesmo, gente. Esse petitico é o mesmo que aquele grandão. A gente usa aquele pra explicar isso. É o mesmo que eu digo assim, né? Calma. É ábaco também. É ábaco. Porque ábaco, a palavra por si só, na verdade, é máquina de contar. Então, tudo que se usa para contar, a gente chama de ábaco. O nosso ábaco, ele é japonês. Então, o nome dele é Soroban. Mas como a gente está no Brasil, a gente pode chamar ele de ábaco. Tá, muito bom. Tem o japonês também, que é um assim vertical, que a gente acho que tem até nos aplicativos do WhatsApp, por exemplo. É ele assim vertical. Mas o nosso é o japonês. Então, e tem vários. Desculpa, te interromper, só lembrando, como a gente trabalha com todas as idades, existe um modelo de ábaco adequado para cada idade. Exatamente. Para criança é um ábaco mais lúdico, colorido. Para o idoso também, que tem dificuldades, por exemplo, de enxergar ou locomoção, a gente usa também um ábaco maior para ajudar a coordenação motora. Porque o ábaco, ele não só estimula o cálculo, que é a lógica em si, né? E ele também ajuda na atenção, na memória, no raciocínio lógico, na concentração. Então, ajuda em tudo. Na coordenação motora fina. Na coordenação motora fina. E aí vocês vão ver o que significa esse movimento de exatamente. Então, o ábaco tem essas pecinhas que a gente chama elas de contas, né? Essas contas, cada uma delas representa um número. Por exemplo, se eu for
somar 1, eu subo uma pecinha perto dessa haste horizontal. Aí só que para somar eu tenho que fazer um movimento, que é assim. Então eu vou somar 1 com um polegar, somei 1. Se eu for somar 2, eu vou juntar as duas pecinhas, vou somar com o polegar. E se eu for subtrair, eu vou subtrair com o indicador. A importância do movimento é para você lembrar que você está subtraindo, somando. Exatamente. Né? E é uma coisa que a gente ressalta bastante, que não importa se você errar no início. Tudo bem, o importante é você fazer o movimento correto. Então aí, na hora de aprender, sempre somar com o polegar, subtrair com o indicador. E esse movimento, com o tempo, você vai pegando e vai fazendo mentalmente. E é por isso da importância do movimento. Entendi. De você entender como funciona, você trabalhar a coordenação motora fina para não esbarrar nos outros, né? E aí, com o tempo, você vai adquirindo a memória do ábaco mentalmente. E aí você já faz na sua cabeça. Isso, faz de cabeça. Mas ele é amplo, você consegue fazer contas de soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão com periódica, divisão com... Além de divisão, né? Números em si, naturais, reais, todos os números. Só os reais que não dá, né? Eu não vou aqui. Mas dá pra fazer... A gente também trabalha com ele com radiciação, potenciação. Caramba! Dá pra fazer... Gente, aqui, ó, nesse negócio. Tudo aqui. Então dá pra fazer muita coisa com ele. Não precisamos mais Não. tanto disso. Exatamente. É pra tirar da zona de conforto, sério. Da forma dele de... Ai, vou fazer E infelizmente, assim, eu acho que pra isso, né? Para as contas matemáticas, acho que é uma das coisas que a gente mais... Eu vou usar uma palavra que não existe, mas emburreceu por causa do celular. É verdade. Mas olha, tem uma questão muito bacana que o próprio Daniel Kahneman aborda no seu livro, né? É o Rápido e Devagar. Ele compara, né, as funções do sistema 1 com o sistema 2. Né? Então ele divide, né, o cérebro, né, com a nossa capacidade cognitiva, né, em dois sistemas. E o sistema 2 ele é acionado muitas vezes quando a gente precisa fazer esses cálculos. E por que a gente procrastina? Né? Justamente porque a gente consome mais energia quando a gente precisa usar o sistema 2. Isso é muito curioso, cientificamente comprovado. Sim. Né? Então a gente sempre reluta, a matemática é número, mostra um ábaco cheio de pecinhas. Então você já vai comprar a ilusão, né, que o sistema 1 está te vendendo de que aquilo é complexo demais. Sim. Né? E aí a gente acha que não é pra mim, não quero agora. Me perdoe, a gente estiver exagerando aí nos conceitos do Daniel Kahneman, mas Não, é verdadeira. Então a gente tende à procrastinação. E a Bruna vai mostrar um exemplo, como você sabe. Ai, meu Deus. Sabia que é sobre a base 5 de que realmente a gente enxerga, ao ver o ábaco, a gente enxerga um monstro, né? Um dragão de 7 cabeças. Sim. E a gente vai ver que não é. Aí E depois desse exercício, a gente vai mostrar o benefício que ele criou. Tá, eu tô pronta, vai. Vamos lá. Eu adoro desafios. Vamos Sabe quando você lá. vai ver entrevista de emprego e fala assim, eu adoro desafios. Nunca fale nisso, gente. Porque a gente sabe que é mentira, aí você vai ter que entrar lá e mascar. Eu já sou Você gosta mesmo? mesmo? Não é que eu desgoste, entende? Mas assim, se puder ser mais tranquilo, brincadeira. Vamos lá, o que é pra... Então vamos lá. Base 5 é o quê? Essa parte de cima do ábaco, essas bolinhas de cima, representam as contas, né? Elas representam um círculo. Tá. Então, por exemplo, aqui se for contar uma unidade, ou dezena ou centena, são 9 em cada, não é? Sim. Então, por exemplo, aqui a gente tem 9 peças. Por quê? Aqui conta 4 e aqui é 5. 9. Tá. Então, por isso que é 9 unidades em cada uma delas. Então, se a gente for ter que somar 5, a gente vai usar o indicador, porque ele está aqui em cima. Tanto para somar, quanto para subtrair. Aí agora, pode somar 5 para mim com o indicador assim, ó.
Tá, esse aqui. Isso, aí você somou o círculo. E se você quiser somar 3? Vamos ver se você lembra. Tá, aí então eu tenho que tirar esse. Ah, não, só somar. Mais uma parcela, perfeito. Aí você usa o Então, polegar. Ah, é, polegar. Polegar para somar. Se eu dividir para subtrair 2. Aí eu uso o indicador. Isso, aí Perfeito. subtrai 2. Aí, você tá sabendo. Ah, E gente! qual o resultado da conta? Aqui deu 7. Não, deu 6, né? Porque embaixo é um. eu sei. Perfeito, Deu 6. perfeito. Porque esse é o 5 e esse é o 1. Beleza, Então, entendi. não é difícil. Não é. É realmente isso mesmo. É uma forma que a gente aprende. Que às vezes a gente fica assim, eu passei por isso. Inclusive, quando eu era na escola, né? Vou até abrir um pouquinho, né? Isso é bom porque as pessoas olham e às vezes acham que, Não. tipo, não, ela nunca teve Ela problema na nasceu escola. assim, né? jamais. Eu tive um professor que ele me dava aula, ele me dava estímulos de aula, ele me dava um peixinho, por exemplo, assim, queria resolver essa conta aqui, fazer isso aqui, vai ganhar um peixinho, vai ganhar um bis, vai ganhar alguma coisa. Tá. Então foi o que me estimulou. E eu encontrei esse professor, ensino médio, ensino fundamental, faculdade. Mentira! É o mesmo. O mesmo professor? O mesmo professor. Que bacana. Aí eu falei, não, gente, é isso. E, inclusive, eu entrei na matemática pensando assim, cara, eu quero mudar a forma de pensamento das pessoas, porque as pessoas... Eu acho que as pessoas entenderam errado a forma de... O que é a matemática, né? Sim. Porque, na Isso é verdade, triste, porque a matemática ela está em tudo. Tem gente que fala assim, Exatamente. eu nunca usei a matemática depois que eu fiquei adulto. Ô, louco, mas como que eu nunca usou? raciocínio lógico em si É matemática, é que as pessoas acham que matemática é só base números. de tudo. Exatamente. A matemática está em tudo. A matemática, ela está tão em tudo que ela está até na psicologia. Tem uma vertente da psicologia, que é a psicologia lacaniana, que ela é muito matemática. Na mesa, gente. Ela é muito matemática. E ela está em tudo mesmo, ela está em tudo. Eu, como cristã, sempre falo sobre isso. Deus é muito matemático. Exatamente. Existe a numerologia cristã porque Deus ele é perfeito. Tudo que Deus criou tem um encaixe matemático. Então, apesar de eu achar que eu não tenho tanta habilidade em matemática, eu gosto de matemática. Eu já estou mudando o pensamento dela de conceitos sobre a matemática. Exato. E é bom frisar que no começo o importante não é, como a gente não está num ambiente escolar tradicional, não importa o resultado da conta. O que importa é que nesses poucos minutos, por exemplo, nesses poucos segundos, no caso que a Sara ficou fazendo essa conta, ela se concentrou totalmente. Você se concentrou Você totalmente. conseguiu pensar em outra coisa? Não. Exatamente. Porque aqui... Quando a gente fala, por exemplo, em déficit de atenção, né, a gente está trazendo muito a questão do como é que a gente faz então para dar atenção, foco, né, da criança em uma determinada atividade. O autoconhecimento, porque é a primeira coisa que você exercita, né? Ainda que gere aquela, né, um pouco daquela adrenalina, aquela apreensão para poder, né, desenvolver as ações conforme está sendo solicitado, né, a pessoa não pensou em mais nada, ela se concentrou. É claro que existem níveis, né, de déficit de atenção e a gente precisa ficar atento e fazer essas coisas não acontecem de imediato também, né? Sim. Mas é isso. Um comentário muito importante, gente. O ambiente lúdico, o ambiente divertido, ele é importante também para a pessoa saber que tudo bem se ela errar, porque a atenção faz a pessoa não prestar atenção, né? Exato. Então, quando a gente sabe que a gente é livre, que tudo bem não saber, uma das primeiras vezes que a gente veio aqui, a gente brincou muito com o Tangram, né? Daí a gente tentou, faz de um jeito, faz de outro, e não me sentir mal se eu não conseguir, se o colega do lado conseguir, e enfim, essas questões de comparação também que atrapalham o desenvolvimento de todo mundo, né? Inclusive a gente trabalha muito isso com criança. A criança não é o saber aprender, mas saber lidar com o não ganhar. A frustração, né? Isso, A a frustração, exatamente. importantíssimo. A gente trabalha muito isso com os jogos, porque nos jogos tem essa competição toda. Mas a gente mostra através dos jogos que a pessoa está aprendendo alguma coisa ali. Não é em vão que ela não tenha perdido, ela sempre está aprendendo alguma coisa, sempre está conquistando alguma coisa. E a gente traz isso através dos jogos, das dinâmicas, das neuróticas, e toda a metodologia. Muito legal. Ábaco
exercícios cognitivos, jogos, tudo isso é que a criança, o adulto, o idoso vai desenvolver, faz parte das metodologias, né? São as ferramentas do desenvolvimento, né? Exatamente. E aí, vamos supor que a criança, o adulto, o idoso esteja aqui e queira treinar em casa. Existe a possibilidade de comprar jogos também, é isso? Como funciona? Exatamente. Então a gente tem disponível aqui a nossa vamos chamar, lojinha. Esse ambiente é o ambiente da recepção, mas nós temos outros ambientes aqui na unidade, onde a gente promove a interação. O Supera, ele tem uma aula, né, de 2 horas na semana, mas a unidade está de portas abertas para as pessoas virem, trazerem amigos, colegas. Não é um negócio fechado, só ali. Não é o clubinho da a panelinha. Não, é para todo mundo mesmo, para todas as idades. E o que a gente, como existe uma assertividade muito grande da metodologia para a gente ajudar as pessoas, o Supera ele conta muito com a indicação, né, dos alunos para crescer. Então é isso que a gente pede. E esse estímulo, né, aqui dentro, no intervalo das aulas ou entre as aulas, né, é fundamental. Né? Por quê? Porque a gente está, nessa hora, além de estimular todo o lado cognitivo, com os jogos a gente trabalha o não cognitivo, que é a socialização, né? Todo o aspecto de comunicação, né? Enfim, a perseverança, né? O saber lidar com a frustração, né? Importantíssimo. E aqui criam-se amizades. É muito comum, a gente ouve muito isso na rede, casos de pessoas que saem aqui do Supera, né? Terminam a aula e vão se encontrar, vão se reunir. Tem grupo de WhatsApp, né? Então isso para um idoso, por exemplo, essa questão da socialização é excelente, né? Fundamental. Para todas as idades, mas eu digo que, né? Sim, isso pega mais para o idoso. Sim, e algo também que me chama a atenção é que, por exemplo, a timidez é algo que as pessoas elas têm muita preocupação. Meu Deus, eu sou muito tímido, eu tenho um filho muito tímido e isso vai atrapalhar, as minhas relações têm atrapalhado. De repente, a criança ela não tem tanta dificuldade com essas habilidades cognitivas, mas ela tem dificuldade com as habilidades sociais. E aí, de repente, vindo para um lugar lúdico, um ambiente como esse, essa também é uma preocupação da Supera, né? Sem dúvida alguma. Muito interessante. A gente criou um ambiente bastante confortável. Eu uso sempre a expressão carinho e amor, porque é isso, a gente busca incluir todas as pessoas, né, com cuidado. Até a inauguração a gente vai rechear com elementos bastante interessantes, lúdicos, né, que tentam aproximar as pessoas da sua própria casa, ou um ambiente gostoso, né? Sim. Então, e do ponto de vista de tecnologia, confrontando também o novo com o antigo, né? A gente não pode esquecer o antigo. Sem o antigo a gente não tem o novo. Né? As inovações também são incrementais. Sim. São aquelas disruptivas, né? E depois você tem a evolução natural do processo criativo a partir daí. Aliás, criatividade é uma outra habilidade que se desenvolve aqui no Supera. A gente trabalha demais. E fica um segredinho aí, não, é um spoiler, né? Um spoiler. No dia da inauguração, a gente vai criar o primeiro, vamos usar e abusar dessa habilidade. Da criatividade? Da criatividade, né? Ele vai fazer parte do nosso mural de inauguração. Então fica aí o convite a todos. A criatividade também é uma habilidade, segundo o Fórum Econômico Mundial, do futuro, né? Mas que a gente também vê aí o tempo todo. E a criatividade, antigamente, ela era tida como uma habilidade mais para a área do EDIM, de comunicação, publicitária, né? Publicidade, propaganda. Hoje a gente vê que não, é para todas as áreas, para tudo. O brasileiro sempre tem que ter muita criatividade para sobreviver, né? Essa é a realidade assim, da maioria dos brasileiros. Então a criatividade ela está em tudo.
Eu queria só que a gente apresentasse o que tem aqui na mesa para o pessoal entender um pouquinho do que é. Só uma pitada, né? Bem pouquinho do que é, né? Bem pouquinho. Então vamos lá. Nós temos Tangram. Essa aqui é uma das poucas ferramentas chinesas que a gente tem, gente. Quase tudo já É um problema com a China ou. Não. É pelo contrário, a gente usa os Somos métodos. laicos, inclusivos e E para todas as etnias. Muito bom. credos, enfim. Esse daqui é o Tangram, então. A história do Tangram é bem legal, né? Eu não gosto de contar bastante história. O Tangram, na verdade, ele surgiu assim. O Tan, ele era um serviçal de um rei, antigamente, né? Assim como o Ábaco, ele é milenar. Então ele era um serviçal e ele foi limpar um jarro do rei. Só que ele derrubou o jarro, quebrou o jarro em 7 pedaços. Isso era um jarro, gente. Isso era o jarro, exatamente. Derrubou ele, virou em 7 pedaços. E aí, como a cabeça dele estava em jogo, o rei falou assim: você vai montar, então você vai à morte. Aí ele tentou de todas as formas montar, só que ele não conseguiu montar. Só que ele montou algo inovador que consegue fazer milhões de peças através dele. Então a gente consegue expandir a criatividade através do Tangram, né? Muito bom. A gente consegue montar vários desenhos, fazer um coelho, fazer animais, frutas, a gente consegue fazer gente. Mais um desafio para Sara. Vamos tirar o cérebro da zona de conforto. Tá, então vamos lá. Qual que é o Desafio para Sara, Bruna. Bola. Tem um coelho. Tá. Eu acho que tem um cachorro ali. Com ele a gente vai pro quadrado. Pode ser do quadrado. Mas o quadrado eu sei, já. Você sabe, mas. Você fez quadrado com 2 peças, né? 2 peças. Mas com 3 peças. Sabia que vocês não iam deixar passar tão fácil. Claro. Vamos lá. Com 2? Com 3 peças. Com 3? 3 peças. Não, quer dizer, eu falei errado. Valendo. Vai ficar assim. Tá, assim. Tô chegando lá, pera. Foi ou não? Não, né? Não. Como é o mesmo? Ficou com o tamanho errado. Vamos lá. Não é essa mesmo. Passou, bateu na trave. Não. São 3 peças. Acelera o vídeo aí, Diego. Não tem mais tempo. Não é, voltei pro negócio. Por que você não está usando essas peças aqui também? Não, porque eu achei Será que que... não passou um pouquinho? eu Porque acho as que é aqui, peças ó. são grandes. Pode ser que seja assim, ó. Não, aqui não vai ser quadrado. Mas não é isso que você pediu, né? Olha aí, o que é? Um quadrado de 2 peças, né? Tenta Podia 3. ser. Entendi. Interessante, é um caminho alternativo. E olha que eu já fiz, hein? Só que eu fiz aqui aquele dia que eu vim. Peraí, não fala, tá, gente? Que eu quero fazer. Tá bom. Eu vou sair, eu vou almoçar. Eu preciso Não, tá saindo, hein? terminar de montar a nossa unidade. Até o dia 21 de agosto eu tô terminando. Ai, meu Deus. Pera, Bruna, pera! Aqui. Não, eu tô fazendo pressão A questão do grau psicológica. de desafio crescente, a gente entra com um cronômetro, né, Bruno? Daí vai dar um pavor. Não, gente. Tá muito perto. Posso falar que tá quente. Mas são essas? Pode falar. Tá quente. Caramba. Posso dar uma dica? Pode. Pensa que você pode compor com 2 triângulos um triângulo maior. Tá.
Você fez um quadrado aí, né? Quadrado. Como é que você cria um triângulo com ele? Deixa eu pensar. Um triângulo isósceles. Um igual esse. Exatamente. Pra caber aqui, né? Então essa é uma peça, agora eu entendi. Só que vocês estão entendendo que eu não tô conseguindo chegar nisso, assim. É exatamente a questão do vídeo espacial. É. Então, uma das habilidades que a gente desenvolve aqui. E cara, não, sem querer passar pano, mas, pra mim mesma, mas eu tenho mesmo essa dificuldade de vídeo espacial. Você viu eu brincando com o Rush? Eu consegui, mas eu tenho essa dificuldade real na minha vida, eu já percebi várias vezes essa falta de Quando a habilidade. gente fala de multifocalidade, né, esse é um elemento que pode ser desenvolvido. Né? E o seu cérebro, quando você treina, você acaba estimulando, né, novas áreas, aumentando a tua rede neuronal. Isso é neuroplasticidade. Né? Porque aí nas próximas eu já consigo fazer um pouco melhor, né? Exatamente. Eu vou te dar uma outra dica, se você me permitir. Por favor. Pense que isso é o gabarito. Você tem que fazer isso. Então, eu Isso. estou olhando para ele como um gabarito como é ainda que assim. você coloca essas peças em cima a formar um triângulo? Eu teria que colar dessa forma, assim, tipo, tentar Isso, monta ele em montar em cima. cima, entendeu? É uma forma que eu aprendi. Isso, exatamente. Então, são estratégias que a gente vai desenvolvendo, né, através da intermediação, estimulada pela intermediação, né, para que o aluno consiga enxergar a solução. Achei. Isso. Agora ele é um espelho. É um espelho. O Edinho montou o chocolate assim. Gente, olha só. Muito bem. Uma coisa. Mas olha como isso é muito interessante. Porque assim, essa questão do viso espacial, né? Olha como isso é louco. Porque agora isso é assim, ó. Como que eu não imaginei que isso quero virar assim, né? Vocês viram que eu fiz todas as formas, eu só não virei assim. E olha que interessante, se nós disséssemos para você, olha, considere esta e esta e esta peça, né? Olha, e comece por aqui, você não teria essa capacidade de autocrítica, né? De perceber como é que as coisas, o quão fácil teria sido se você tivesse antes desenvolvido uma estratégia ou tivesse, ainda que não desse certo, mas se você tivesse pensado, né, antes de executar. Sim, e aí entra, olha só como isso aqui também é sobre autoconhecimento. Entra uma habilidade que eu também tenho dificuldade, que eu preciso desenvolver, que é o planejamento. Eu sou extremamente executora, então você que é de empresa que está assistindo a gente, também tem essa, né? Eu já vou direto para a execução, eu tenho essa dificuldade de olhar, o Rush é a mesma coisa, e ver, porque o Rush, que é a outra atividade que a gente estava fazendo aqui, tem imagens aí que a gente já fez, ela tem a contagem de movimentos. Então você tem que planejar, porque se você fizer muitos movimentos errados, você já errou. Exatamente. Conforme o grau de desafio aumenta, você inclusive é submetido à questão do fator tempo. Né? Sim. E alguma outra referência. Né? Então, olha, tipicamente se resolve isso, né, em tantos passos. Né? Sim. Para você se desafiar também, que é um elemento importante. Aqui a gente não quer ninguém estressado, ninguém vai ser cobrado por isso, sem dúvida alguma. Sim. Mas é natural que a própria pessoa passe a se desafiar. Isso que é interessante. Né? Sim. Então é muito bacana. E só complementando, Sara, se me permitir, eu convivi muito tempo no ambiente de engenharia. Então o planejamento ele é parte fundamental do sucesso de qualquer projeto. Exato. Né? Porque o custo de você executar algo e descobrir lá na frente que ele não deu certo ou ele não atendeu uma necessidade do cliente, né, vai te custar Muito mais. Né? Muito mais. Tem metodologias que dizem que o planejamento tem que ser 80%, né?
Exato. Então, dependendo Do que da seja, complexidade do projeto, né, você investe muito mais no planejamento planejamento. depois no tempo de execução. Muito bom. Gente, não vai dar muito mais tempo, porque tem muita coisa. Então, se você ficou com vontade de conhecer a Supera, inaugura dia 21 Dia 21 de agosto. Avenida Ministro Urbano Marcondes. Acertei o nome da avenida? Acertou. A memória está sendo É verdade. Exatamente. Qual o número? 438. 438. Supera vai funcionar de segunda a sexta. Como funciona? De segunda a sábado, Na sábado. né? Das 8 até as 19 horas, podendo ter turmas, né, além desse horário, dependendo da demanda. Então, a unidade Supera vai se adequar à necessidade das pessoas. Da cidade, né? Da cidade, né? Isso foi feito para Guaratinguetá. Muito bom. Guará precisava de algo assim, né? É isso. Muito obrigada, Bruna, Flávio. A gente conhece. É sempre muito bom, delicioso ter vocês aqui. Ou a gente lá. É sempre muito legal. A gente até esquece da hora quando a gente tá com certeza. @Supera Guaratinguetá, sigam nas redes sociais também pra vocês ficarem por dentro de tudo. Inclusive tá rolando o sorteio de Dia dos Pais, dá tempo ainda, né? Até dia 12. Dá tempo. E caso tenha ficado alguma dúvida, se vocês quiserem comentar alguma coisa, manda aí pra gente que depois o Flávio e a Bruna respondem aí pra vocês, tá bom? Pessoal, não se esqueçam, se inscrevam no canal da TVC Mug, se inscrevam também no canal Psicólogo Sara Vieira aqui no YouTube, @PsiSaraVieira no Instagram, @Programa Bem Feliz no Instagram. Zé Eduardo Aires, muito obrigada pela parceria de sempre. Sigam também o Zé lá nas redes sociais, tá, gente? @Zé Eduardo Aires, acredito que eu tô falando aqui pra vocês, Aires com Y. E eu espero vocês, então, na semana que vem. Deixa o like aqui nesse vídeo, já compartilha para pelo menos umas 5 pessoas, porque o conteúdo de hoje vale a pena, né? Encaminhar para umas 5, 6 pessoas. Porque, principalmente se a pessoa for daqui de Guará, Aparecida, Loureiro, Cachoeira Paulista, doutora Amanda, Ana Flávia, que inclusive gravaram comigo hoje cedo, o programa tá passando a noite, eu vou gravar sexta de manhã comigo. Levem eles pra Cachoeira, não tem por aqui ainda no fundo do vale algo igual. Doutora Amanda é médica, Ana Flávia é personal, elas estão no programa da semana que vem com a gente. Ótimo. E já conheçam aqui o Supera, né? Vocês têm filhos e tal, é importante também levar isso pra galera lá de Cachoeira, Canas, esse pessoal todo aqui do fundo do vale que não tem algo como isso. Exatamente. Só fazendo um pequeno adendo no meu comentário, é para Guará e região. É isso aí. Muito obrigada, gente. Até semana que vem, então, com mais um programa Bem Feliz. Tchau, muito obrigado. Agência ConexSite. Somos uma agência focada no sucesso de nossos clientes. Aplicamos todos os mais modernos conceitos em comunicação para o seu produto, marca ou serviço. Publicidade, propaganda e marketing. Desenvolvimento de websites. Gestão de marcas. Entre em contato conosco e solicite o seu orçamento sem compromisso. ConexSites.com